Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor. Bom, parar. Alguns irmãos têm se encontrado em dificuldade e queria lembrá-los, do irmão Rafael, que passou por uma cirurgia e está se recuperando, do irmão César, que está vivendo bem debilitado, da irmã Lucy, que vai fazer uma cirurgia no olho, a cirurgia não tão simples, E ela só tem um olho, então os médicos temem muito nessa cirurgia. Orar pelo tratamento que a irmã Thalita vai começar, da iodoterapia. Então são muitos pedidos e o pastor Vladimir deve lembrar de outros, tá certo? Vamos clamar a Deus, em especial também pela irmã do irmão Carlos, sofreu um acidente de moto, não está está vivendo uns problemas sérios de saúde devido a esse acidente. Lembrar de estar orando por isso também, tá certo? Boa noite, oremos. Soberano Deus e amado Pai, nós te agradecemos pelo dia do Senhor, por nos reunirmos como igreja para adorar e louvar a Ti. E isso só é possível pelos méritos de Cristo, pela obra de Cristo em nossas vidas e porque o Senhor colocou fé em nossos corações. Nós te agradecemos e te louvamos por isso, Pai. Te pedimos nesse momento, intercedemos por todos os nossos irmãos que estão enfrentando dificuldades, enfrentando enfermidades, enfrentando desânimo, Senhor. Que o Senhor visite cada um deles com a Tua graça e com a Tua misericórdia, restaurando-os e trazendo-os de volta para conviver normalmente conosco na comunhão com a igreja. Te pedimos pelo irmão Rafael, pela recuperação dele na cirurgia. Te pedimos também pela irmã Lucy, que vai fazer uma cirurgia. Te pedimos pela irmã do irmão Carlos, que o Senhor esteja visitando ela também, curando ela, Senhor. Te pedimos pelo nosso amado irmão Antônio Neto, também fez uma cirurgia, que o Senhor visite ele, restaurando ele, curando ele, Senhor. Te pedimos por aqueles também que eu acabo não lembrando o nome, Senhor, mas Tu sabes todas as coisas, Tu sabes tudo e sobre todos. Que o Senhor esteja visitando cada um deles, restaurando, animando e fortalecendo, Pai. É isso que eu te oro, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Vladimir. Queridos, podem, por favor, abrir suas Bíblias em Efésios, capítulo 4. Leremos o verso 11. Aí você mantém aberto, depois a gente vai ler mais parte ainda do capítulo 4. A proposta não é fazer uma exposição desse texto, mas falar sobre o dom do pastor ou do pastoreio, tá certo? E aí esse dom aparece aqui, mesmo que alguns acreditem que aqui não se trata de um dom, e sim de um ofício, mas vamos vê-lo como um dom, ok? Então, Efésios 4, 11 diz assim: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Somente até aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor, nos ajuda a entender a Tua palavra, a entender sobre esse dom. Pedimos que o Senhor desde já abençoe-me como pastor dessa igreja, junto com os outros pastores, a conduzir o ensino a Deus, o alimento das ovelhas, de uma forma que agrade o Senhor e que seja um alimento vindo do Senhor. É no nome de Cristo que eu te oro. Amém. Queridos, voltando a falar sobre os dons, eu queria então recapitular o que nós já vimos até aqui a respeito dos dons e fazer aquele exercício que a gente tem feito, Saber qual é o seu dom.
Então a gente já viu sobre o dom de ensino. Quem tem o dom de ensino, levanta a mão. Certo, todo mundo que ensina. Entendemos que o dom de ensino ele é também citado como palavra de sabedoria, conhecimento, e mestre, que é o dom que aparece aqui atrelado ao pastor. Alguns acreditam que essa seria uma capacidade inerente à pessoa do pastor, ele tem que ter esse dom. E alguns acreditam que o termo aqui é pastor-mestre, certo? Não separa os dois, pastor e mestre, sim pastor-mestre. Seria essa ideia. Nós falamos também do dom de serviço. Quem tem um dom de serviço, levanta a mão. Mais gente, viu? Tem um dom de serviço. Ajuda e socorro vai aparecer em outros textos também com essa palavra. E aí entendemos que ajuda e socorro é igual a serviço. E o dom da fé. Não a fé salvífica, né? Que aí todo crente tem. Mas o dom da fé. Aquela pessoa que ela tem uma confiança que o outro crente fica admirado, né? O outro crente olha assim, nossa, que fé, será que eu sou crente mesmo? Esse seria o dom da fé. Quem tem um dom da fé aqui? Alguns irmãos, amém, legal. Deve ser muito legal conviver com um irmão que tem um dom da fé, né? Você deve ser muito edificado. O dom da contribuição. Quem tem um dom da contribuição? Levanta a mão. Alguns irmãos. Ok. Deve ser muito legal viver perto do irmão assim também, que está sempre contribuindo. Tanto nos ensinas, como contribui para o nosso crescimento e contribui também para o nosso cuidado, né? Eu convivi com um irmão assim, foi um tempo muito incrível e como ele abençoou a nossa vida, né? Governo, presidir. Quem tem o dom de governo, de liderar? Levanta a mão. Ok. E o dom de misericórdia, aquele que tem compaixão, se coloca no lugar do outro. Quem tem esse dom de misericórdia? Ok, alguns irmãos. Tá certo. Ok. E aí hoje a gente vai começar a falar do pastor. Só para relembrar vocês, quais são as passagens que a gente encontra os dons? Vocês lembram? Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4 e 1 Pedro 4. Ó, fácil, didaticamente. Ó. Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 1 Pedro 4. Tá? Quando você quiser achar a lista dos dons, você sabe aí onde encontrar. Algumas premissas sobre os dons. Todo crente tem pelo menos um dom. Certo? Todo crente tem pelo menos um dom. Então o Espírito Santo dá a cada um dos crentes ali como ele quer. E o Espírito ele distribui como quer. Então não sou eu que, olha, Deus, eu quero esse dom, quero ter esse. Não, é o Espírito Santo que define onde nós vamos servir no corpo de Cristo. Tá certo? Eu vou preparar um sermão sobre a insatisfação de servir onde Cristo quer que eu sirva. Sabe que tem gente que é assim? Eu queria servir no outro canto. E aí ele fica insatisfeito e pensa num pecado perigoso. É a insatisfação. Isso destrói igrejas. O objetivo primário do dom é edificar a igreja. Eu falo de objetivo primário porque tem um objetivo também de ser um dom, ou os dons de sinais, que a gente ainda vai falar deles, que são os dons miraculosos, extraordinários, digamos assim. Então, o objetivo primário do dom é edificar a igreja, não de promover você. Então, geralmente as pessoas querem usar o dom para se promover. Então, eu sou o cara, eu tenho esse dom, eu faço isso bem, me admirem, certo? Na igreja de Corinto, onde Paulo está tratando sobre os dons, estava acontecendo esse problema. E dom é uma capacidade dada pelo Espírito. Então não é algo que eu produzi. Então por que eu vou me gloriar naquilo que eu recebi? Então se foi Deus que me deu, Ele que me capacitou, Ele que decidiu, toda a glória deve ser dada a Ele. E a hora que Ele quiser tirar, né, Ele tira. Então cuidado com isso, tá?
É uma capacidade dada pelo Espírito, não é algo que você produz por si mesmo. E hoje nós então falaremos do dom do pastor. A palavra pastor, ela quer dizer de forma simples, aquele que conduz um rebanho. E geralmente, pensando nos moldes bíblicos, pelo ensino. Então, isso que eu faço ou estou fazendo agora, eu estou conduzindo vocês pelo ensino. Então, eu vou ensinando a palavra de Deus, e é dessa forma que o rebanho de Deus é alimentado por sua palavra e conduzido por sua palavra. Por isso, a importância de um pastor saber ensinar, e ensinar com fidelidade as sagradas escrituras, e não seus achismos, as suas ideias, e por aí vai. Então o pastor, ele abençoa o rebanho, conduzindo o rebanho através do ensino. Vocês vão concordar comigo, eu já tive muito tempo aí desse lado, né, como ovelha, e vocês vão concordar comigo o quanto pregações moldam nossas vidas, o quanto elas nos transformam, o quanto elas nos impactam, o quanto elas mudam não só a nossa vida, mas a vida dos que estão ao redor de nós, o quanto ela é importante. E aqui quando eu falo pregações mudam ou moldam, seja para bom ou para ruim, porque pregações ruins também vão moldar e vão destruir algumas vidas. Então, é extremamente importante que o pastor, ele conduza pelo reto ensino. Então, você tem 3 palavrinhas que se confundem quando se trata de pastor, que é o dom, você tem o ministério pastoral, né? E você tem o ofício, ele é um oficial da igreja. Então, eu queria só esclarecer para os irmãos a diferença entre essas palavras. O dom é a capacidade dada pelo Espírito de conduzir esse rebanho. O ministério é a ideia do serviço. Então a palavra ministério é servir. Então você tem um dom e o seu ministério, no caso, eu tenho um dom de ensinar. Então o meu ministério de ensino, o meu serviço é de ensino. Eu tenho um dom de governo, de presidir. Então, o meu ministério é de presidir. Deu para entender? Então, dom é a capacidade, ministério é o serviço, é o dom na prática, digamos assim. E o ofício, ele é o reconhecimento do dom do pastor, desse ministério de ensino, de conduzir o rebanho, de liderar. Então, a igreja reconhece isso, e convida essa pessoa que tem essas atribuições para se tornar um oficial na igreja. E aí nós temos tanto o pastor como os diáconos, eles são os oficiais da igreja. Então, só para diferenciar, a gente tem o dom, capacidade, ministério, exercício do dom, serviço, né? E o ofício é o reconhecimento e o convite da própria igreja para que ele seja agora um oficial da igreja. Tá certo? Então, você faz isso pelo um processo legítimo, não político ou fraudulento. Então, infelizmente, esse processo de olhar para o dom, para o exercício do dom, e reconhecer isso, pensando nas qualificações, e convidar alguém para se tornar um oficial, não tem sido observado por muitas igrejas. Então, hoje, as pessoas se tornam pastores, elas se proclamam pastores, botam uma igreja que funciona mais como um comércio, ou em algumas comunidades, as pessoas são consagradas ao ministério pastoral por questões políticas, por questões, é meu filho, eu gosto dessa pessoa, então eu vou dar essa função para ela, eu vou dar esse cargo para ele e por aí vai. E aí meio que vive aquela guerra dentro da igreja por funções, por status, e um homem que domina tudo, né, num governo episcopal, que não é bíblico, ele vai dando.
Então, se eu me agradei aqui do Kennedy, o Kennedy então vai ser um pastor. Ano que vem ele vai ser pastor. E pronto, fulano, o Marquinhos vai ser um diácono. E ele vai dando os cargos para as pessoas. Isso é terrível, isso vem lá desde a história lá do catolicismo. As pessoas compravam funções na igreja. E infelizmente nas igrejas evangélicas também acontece. Então, o processo legítimo, ele tem o dom, ele exerce esse ministério, a igreja observa suas qualificações, ele passa por todo um processo. Então a igreja reconhece, e aí você vai ter a imposição de mãos, onde ele será consagrado ao ministério da palavra e da oração, onde ele se tornará um pastor, um oficial da igreja, dentro desse processo. E não deve ser algo tão rápido assim, né? Não imponhas precipitadamente as mãos, Paulo vai dizer para Timóteo, pensando na imposição de mãos de futuros pastores. Infelizmente isso não é observado. Eu sempre pergunto, né? Você é pastor? Aí eu digo, você é ordenado? Aí às vezes o cara, o que é ser ordenado? Aí eu digo, então você é um pastor desordenado. E aí eu explico todo o processo bíblico de como alguém se torna um pastor. E aí algumas igrejas não têm observado isso, ok? O dom de pastor, para ser exercido, deve vir acompanhado do dom de ensino e governo. Então, alguém que vai pastorear, que vai conduzir, que vai liderar o povo de Deus, ele tem que ensinar e ele tem que governar também. É possível ter o dom de ensino e de governo sem ter o dom de pastor. Mas o contrário não é possível. Deu para entender? Amém? Então, existem dons que são inerentes à função pastoral. Estão atrelados ao dom do pastor. E aí a comunidade observa que ele tem o dom do pastoreio, junto com esse dom ele tem o dom do ensino e tem o dom do governo. E ele tem as qualificações, então ele pode ser convidado para ser um oficial. Como esse dom, ele edifica a igreja do Senhor. É o que a gente vai ver em Efésios, de forma rápida, capítulo 4. Então, no capítulo 4, verso 11, que foi o primeiro versículo que eu li, diz que ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres, com vista, verso 12, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o dom do pastoreio, junto com esses outros aí citados, a ideia dele é que esse homem que tem esse dom do pastoreio, ele vai aperfeiçoar os santos. O que seria aperfeiçoar aqui? Essa palavra que Paulo pegou emprestado da medicina, que a ideia era remendar um osso quebrado. Então você está com o osso quebrado lá, ele vai aperfeiçoar, ele vai colocar esse braço direitinho no canto para ele calcificar. É assim, Rabi, que fala? É. Então coloca lá. Se ele remendar, ficar um pouquinho torto, calcifica torto também, né? Aí vai ficar com o braço torto lá. Então, Paulo, ele traz essa ideia de que o pastor, ele recebeu esse dom e Deus o dá à igreja, tendo em vista o remendo dos crentes quebrado. Deu para entender? Então, a função do pastor é ajudar os crentes quebrados. Para quê? Por quê? Para que esse membro quebrado, esse crente quebrado, possa desenvolver ou desempenhar bem o seu serviço. Então, um crente quebrado, ele não vai servir bem. Ele não vai fazer um bom trabalho para edificar a igreja do Senhor. Ele vai ser um mau modelo, ele vai ser alguém que vai
atrapalhar o serviço, ele vai prestar um desserviço à igreja, porque ele é um cristão que está quebrado, não está servindo para ser usado, e ele acaba atrapalhando. Vocês vão concordar comigo que quando uma parte do meu corpo está quebrada, e eu uso só outra parte, uma atrofia e a outra hipertrofia. E aí não fica aquele corpo simétrico, entende? Assim é a igreja do Senhor. Então, quando tem um membro quebrado, Deus então coloca o pastor para trabalhar, para remendar esse membro quebrado, para que o corpo continue servindo bem, edificando a si mesmo. Então, o trabalho do pastor é ajudar você nesse processo, tá certo? Então, deixa eu dizer uma coisa aqui. Às vezes, esse trabalho, ele acaba se tornando chato. E alguns pastores preferem fazer vistas grossas. Não vou fingir que eu nem vi. Inclusive, Spurgeon dizia que o pastor tinha que ser cego de um olho e surdo de um ouvido, né? Porque se ele fosse ver tudo e ouvir tudo, ele ia... Mas enfim, era Spurgeon lá, não acredito nisso não. O pastor tem que ter os dois olhos atentos, tá certo? E os dois ouvidos atentos. Porque ele vai prestar contas com Deus das almas que foram confiadas a ele nesse tempo aqui. Então, às vezes, o trabalho do pastor, na sua perspectiva de ovelha, vai ser um trabalho chato. Por quê? Porque o pastor vai olhar assim, vai ver esse membro aqui está meio quebrado, ele não está servindo direito. Ele está atrapalhando o corpo a crescer, ele está sendo um mau modelo. E o pastor tem que fazer o quê? Tanto ensinando daqui do púlpito, como pessoalmente. Ele vai dizer, irmão, vem cá, vamos conversar aqui. O que está acontecendo? Por que você está assim? Por que seu lar é assim? Por que sua liderança é assim? Por que seus filhos estão agindo assim? Você não está fazendo um bom trabalho como pai. Você precisa corrigir isso. E tal, você quer minha ajuda? A gente pode caminhar junto? Vamos conversar sobre isso. Então, aqui na igreja acontece tanto no discipulado já, como acontece também no aconselhamento bíblico e nas conversas pessoais que os pastores têm. Então, geralmente, você não vem ao culto. E aí a gente já manda aquela mensagem. Oi, irmão, está tudo bem? Está vendo? Sentindo sua falta. Esse é um supervisionar. Percebo que você não tem tanto compromisso, você mal vem à igreja. Como que você vai crescer? Como que você vai servir a comunidade? Como você vai desempenhar bem o seu serviço para edificar a igreja? Então, você vai ser um eterno visitante, e ouvir essas coisas não são tão agradáveis. No entanto, o pastor, ele existe para isso. Então, o pastor, ele não pode ter medo de desagradar as pessoas, porque a maior parte do trabalho dele é corrigir pessoas, é remendar pessoas quebradas. Para quê? Para que elas desempenhem bem o seu trabalho. E às vezes, claro, devido a esse trabalho, o pastor vai levar algumas patadas também, não é? Ô, meu irmão, você não vê ao culto, está afim não, pastor. Qual o problema? Posso faltar um culto? Aí se acalme. Aí eu chamo o pastor Vladimir. Então, às vezes você vai só fazer uma pergunta, e a pessoa não está no dia bom, aí sobra para o pastor, que foi fazer essa pergunta, talvez no momento inoportuno. Mas enfim, então entendam a função do pastor, que ele é um pastor, é um episcopo, é um supervisor, e ele então vai ter que fazer isso, vai ter que cuidar da sua vida, vai ter que se intrometer na sua vida, e se ele perceber você meio quebrado, não está servindo bem, ele vai sim, ele tem que chegar, ele tem que falar, ele tem que conversar com você, tá certo? Então, o pastor que evita fazer essas coisas, para não ter problemas, para não ter talvez, não ficar bem quisto pelas pessoas, e aí ele evita, pode ser por temor a homens, pode ser por idolatrar a paz, e pode ser por preguiça, por não querer problema. Então ele pode fazer isso.
Não, se eu for me meter nisso aqui, vai ser muito estressante, vai dar muito problema. É melhor deixar esse crente quebrado aí, não está fazendo falta. A minha vida não depende nada da vida dele. Enfim, estou vivendo aqui muito bem sem ele, então não vou me meter nisso aí não. Aí é problema, aí é grande. E aí o pastor pode fazer isso. O problema é que o pastor vai prestar contas com quem? Com Deus, com o dono da igreja. Tá certo? Então, não me entendam mal. É que eu tenho que prestar conta. É que eu tenho que prestar conta. E nós, os pastores aqui, vamos sim supervisionar, vamos perguntar, vamos querer saber. Se nós virmos você pecando, nós vamos chamar para você para uma conversa. Se um comportamento estranho, vamos chamar você para uma conversa. Porque nós vamos prestar contas. E no púlpito nós vamos pregar a palavra fielmente, machucando você ou não, doendo em você ou não. Tá certo? É a palavra de Deus e tem que ser pregado com fidelidade. É dessa forma que você vai ser alimentado. Não temos o propósito de massagear seu ego, de fazer você se sentir bem. Se você está em pecado, você tem que se sentir muito mal. Se você é um crente que está quebrado, não está servindo bem, você tem que sair daqui todo troncho, doído com a palavra de Deus, desafiado a se arrepender e a mudar. Então não espere ser elogiado. Se a palavra de Deus vai elogiar, e a gente elogia. Mas se não, nós temos que pregar a palavra de Deus. Então o pastor recebe esse dom para aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Isso aqui é fantástico porque, nenhum crente quer viver um crente quebrado, não é não? Ninguém quer viver assim. Todo mundo quer servir bem ao seu Salvador. Eu quero servir bem o meu Salvador. E aí ele é tão bom que ele deu um dom do pastor para me ajudar nisso. Então, louvado seja Deus pela vida dos pastores, que vão me remendar para eu servir bem ao meu Salvador. E aí, servindo bem ao meu Salvador, eu vou edificar a igreja, o corpo, que eu estou inserido nele. Você queria ter parte do seu corpo atrofiado? Não. Só que às vezes você é essa parte atrofiada. E eu sei que se você é um crente genuíno, você não quer ser assim. Você quer mudar, você quer crescer, você quer servir bem. E o legal nisso é que ao servir bem, ao ser bem remendado e ao servir bem, você vai promover edificação na igreja, da qual você faz parte. Então vai ser bênção para você mesmo. Fazer parte de uma igreja madura, onde as pessoas servem, onde ela cresce, ou efetua o seu próprio aumento em amor, isso é incrível. É muito ruim fazer parte de uma comunidade onde as pessoas são todas imaturas, ninguém cresce, o pecado reina, a desconfiança, a falsidade. Não é terrível, não? Você fazer parte de um local assim, eu sentado do lado de uma pessoa que eu estava falando mal dela agora há pouco, eu ter que ser hipócrita com as pessoas, isso é terrível. Então, enquanto eu olho para a igreja como uma embaixada, onde os crentes que estão no mundo, que não são desse mundo, é a embaixada da pátria celestial. E a gente se reúne lá, adora o nosso Salvador lá, é aqui que nós ganhamos energia, enquanto aguardamos a nossa retirada desse mundo que não é o nosso. E aí a nossa caminhada vai ficando mais leve. Só que às vezes, quando a igreja não tem um pastor que exerce bem o seu trabalho, quando os crentes são todos quebrados, não são aperfeiçoados para o serviço, para a edificação do corpo, esse lugar, essa embaixada vai se tornar um local muito ruim, que vai gerar muita dor. Pode acreditar. Em vez de remendar os ossos quebrados, vai quebrar mais ossos. Muitos de nós já passamos por comunidades e fomos bem machucados. Bem machucados. Que às vezes você pensa que desse aqui eu não me levanto não. Algumas pessoas apostataram da fé.
por viverem decepções, traições, seja lá o que for. Então isso é muito ruim. E dentro do plano de Deus para cuidar da igreja, da sua igreja, que ele comprou com o seu próprio sangue, ele estabeleceu pastores. Tá certo? Então, olha só que fantástico aqui, ó. O que vai acontecer? Eu vou ler o resto do texto. Até que todos cheguemos à unidade, verso 13, tá? Eu estou lendo. Cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, uma igreja que tem um pastor que está aperfeiçoando, remendando os ossos quebrados, vai fazer os crentes, agora remendados, servirem bem, desempenhar bem o seu serviço, para edificar o corpo. Esse processo, ele vai acontecendo até que todos cheguem a essa unidade da fé, vão conhecer mais a Deus, e vai gerar uma maturidade. Maturidade essa que não os deixará serem levados por todo o vento de doutrina e serem induzidos ao erro pela artimanha dos homens. Não é incrível isso? Como isso nos protege? Vocês vão concordar comigo que, à medida que a gente vai crescendo no conhecimento, quando alguém, você liga lá a TV e você vê um pregador coach, e ele fala uma coisa, chega não dói no ouvido, né? Você fica assim, como é? Deixa eu ouvir de novo. Esse cara disse isso. Para um cristão imaturo, quando ele escuta aquele, ele diz, nossa, que incrível. Ele se arrepia todinho. O cristão maduro se arrepia porque quer entrar na TV e pegar o pregador, né? Mas o imaturo, não, ele é levado por todo o vento de doutrina. E isso vai destruindo a vida dele. Os falsos mestres. Isso é terrível. Isso destrói muitas vezes o lar dele. A perspectiva dele de Deus, das coisas dessa vida. Ele se torna um escravo daquilo. Por isso vocês vão perceber que as pessoas que seguem falsos mestres, eles são apaixonados por eles. Você não pode dizer nem que eles são feios. Eles os defendem com unhas e dentes. São as características do falso mestre. Essas pessoas foram capturadas. Pedro vai dizer, não deixem, cuidado para que eles não capturem vocês. E aí quando a igreja ela é cuidada, instruída, ela é protegida. E ela não é levada por todo o vento de doutrina. Isso é maravilhoso, irmãos. Como isso é abençoador. Como isso é maravilhoso. A palavra de Deus nos alimentando e nos guardando, nos protegendo das doutrinas de demônios. Você já pensou? Você seguir uma doutrina de demônio? Você viver a sua vida crendo numa mentira? Terrível isso. Mas essa igreja descrita aqui, que tem o pastor que cuida, que conduz o rebanho e que aperfeiçoa o rebanho para o desempenho do seu serviço, vai ser edificada e vai se livrar desses erros. O que mais acontece com essa igreja? Verso 16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, o retrato aqui é de um corpo
que está funcionando perfeitamente, não tem nenhum braço quebrado, nenhum dedo quebrado, e eles estão trabalhando, a justa cooperação de cada parte, está consolidado, está ajustado e consolidado, pelo auxílio de cada junta, e a justa cooperação de cada parte. Ele vai efetuando, o corpo, efetuando o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo, em amor. Eu acho isso fantástico. A igreja, os crentes servindo, trabalhando, os outros vão chegando, alguns vão se convertendo, e a igreja vai edificando a si mesma. Ela vai se cuidando, se protegendo, enquanto ela aguarda o Salvador. Isso é maravilhoso demais, é incrível demais. E como Deus planejou isso, começa com um pastor que vai aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço. Por isso a importância de que cada crente deve estar servindo, edificando. À medida que a igreja vai crescendo em número, mais crentes vão servindo, cuidando-se mutuamente, efetuando o seu próprio aumento, edificando a si mesmo em amor. Essa é a igreja do Senhor. Então, se você é um cristão quebrado e os pastores estão falhando e não estão vendo isso para remendar você, por favor, nos procure. Pastor, preciso de ajuda, não estou servindo, não tenho prazer nisso, não consigo ter compromisso, não consigo ter constância no reino, minha vida sempre foi assim, não tenho ânimo para participar das programações da igreja, queria mudar isso na minha vida, queria ser esse membro do corpo aí remendado, que desempenha bem o seu serviço. Na verdade, pastor, nem sei qual é o meu serviço, eu não tenho nenhum serviço, eu queria contribuir com o corpo, eu quero edificar o corpo, então me ajuda. Então, por favor, ovelha, né? Faça isso, me ajude a lhe ajudar. Nós temos 3 pastores aqui, conselheiros bíblicos, discipuladores. Então, por favor, nos procure. Aqueles que a gente percebe, a gente vai até lá. Mas alguns fogem, né? Você não percebe tanto. Chega, procura ajuda, conversa, tá certo? Porque um dia Deus vai me cobrar de você. Então me ajuda a ver, talvez eu não esteja vendo bem. E aí se você me der o toque, ó pastor. Ou você vê um irmão que precisa de ajuda, chega para mim, pastor, o senhor já conversou com fulano? Percebi que ele precisa de ajuda, ajuda ele lá, vou com todo prazer, tá certo? E aí a gente tem outros irmãos que vão ajudar nisso também. Então, como é que acontece, agora partindo para um pouco mais para frente, como é que acontece o chamado pastoral? Primeiro você tem o desejo que Deus coloca, aqui eu vou ser rápido porque a gente falou disso no EBD uns dias atrás. Você tem um desejo, você tem um dom, como nós já falamos, e você tem as qualificações. E aí você vai ter a imposição de mãos, que seria o reconhecimento da igreja, tá certo? E assim você é instituído pelo próprio Deus. Então Deus estabeleceu um processo para Ele instituir você através desse processo. Então não é um negócio assim, foi eu e Deus aqui, está tudo resolvido. Não, tem um processo que Ele mesmo estabeleceu na sua palavra, ok? Então, segue o processo aí. E como deve ser exercido esse pastoreio? Ele acontece dessa forma e como que ele deve ser exercido? Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 5. E aqui é um texto extremamente importante para a igreja saber como alguém tem que pastorear. Até para a igreja ajudar os pastores a fazer bem o trabalho deles, tá certo? Então, às vezes você lê um texto aqui e diz assim, isso aqui é só para pastor. Não, é para você também, para poder você ajudar o pastor a pastorear bem.
Então diz assim, verso 1: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Na NVI vai dizer que ele confiou, né, essas vidas que ele confiou a vocês. Então a primeira coisa, pastorear o rebanho de Deus. Fala-se muito que pastorear é só alimentar ou cuidar. Mas quando você pensa em pastorear, tanto aqui no primeiro século, como na antiga aliança, no tempo de Moisés, de Davi, por exemplo, o que era um pastor? Então, quando Deus vai revelar, ou se revelar como um pastor, ou estabelece alguém para cuidar da igreja, e chama essa pessoa de pastor, para as pessoas da época, elas tinham algo em mente, que era o pastor de ovelhas. Então, para a gente entender mais ou menos como é que era esse cuidado, o que tinha na mente, ou o que os leitores originais entenderam quando ele diz pastoreai o rebanho de Deus. Pastorear o rebanho de Deus. Como é que um pastor pastoreia um rebanho? Certo? Só para você entender o que eles entenderam naquela época. Então, no Oriente Médio, Oriente Próximo, pastorear era o seguinte: ficar atento aos inimigos que tentavam alcançar o rebanho. Então o camarada ficava lá cuidando daquele rebanho, e tinha os inimigos que vinham roubar as ovelhas. E ele ia ficar lá à noite, muitas vezes a noite toda, para cuidar desse rebanho. E ele tinha que ficar o quê? Atento, esperto, ligado, para proteger o rebanho. Por isso que às vezes surgem ondas na internet. O que os pastores fazem? A gente se reúne, vamos ensinar isso aqui à igreja, proteger a igreja, ficar atento, para que nossas ovelhas não sejam capturadas por falsos ensinos. E assim a gente vai cuidando do rebanho que o Senhor confiou a nós. Isso é pastorear o rebanho. Defender o rebanho dos agressores. Então você teria também algumas pessoas que iam machucar o rebanho, ou próprio animais que iam comer o rebanho. Vocês devem lembrar de Davi, que ele chegou a lutar com leões, com urso. Então imagina aí, para proteger o rebanho. Ele fazia algo também, que era curar ovelhas feridas e doentes. Então, ele ia cuidar dela lá com aquela paciência, toda do mundo, botar lá, às vezes a patinha estava quebrada e tudo, e ele cuidava dela. E isso ia gerando uma lealdade dessa ovelha, um carinho, mesmo sendo um animal irracional. Por isso que você vai ver muitas ovelhas que escutam, atendem à voz do pastor. Outra pessoa chama, elas não atendem. E tem um camarada lá que cuida dela, elas se acostumaram com a voz dele. Tem alguns vídeos bem engraçados em relação a isso na internet. Achar e salvar a ovelha perdida ou presa em armadilhas. Então o pastor, ele tinha um cajado e tinha uma vara. A vara é quando a ovelha ia saindo, ele dava uma varadinha dela, volta. Vai para onde, né? E o cajado, parecia um cabo de um guarda-chuva. Às vezes a ovelha, né? Deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Aí caía, né? Aquele penhasco, ficava enganchada, e ele ia lá e botava por baixo dos braços dela assim, aqui, nas axilas da ovelha, e puxava, né? E assim ele salvava. E conta-se que em alguns casos, quando a ovelha vivia fugindo, ele quebrava a pata dela, e depois cuidava dela, para ela nunca mais sair de perto dele. Certo? Eu não vou quebrar a pata de ninguém não, tá? Tem alguns que estão precisando aí, viu? Por isso Davi vai dizer, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Então é o cuidado, né? Você tem a vara que não vai, é a vara do amor, né? Então o pastor, por que o pastor ele fica atento, preocupado, dizendo não vai por aí, não vai por aí? Às vezes isso é chato, mas é amor. Ruim é quando o pastor diz assim, lavei minhas mãos, pode ir, vai, quebra a cara.
Pode ir, tem um abismo bem ali, eu sei como é que termina essa história, você não quer me ouvir? Vá. É muito ruim quando acontece isso, mas é legal quando ele está lá, corrigindo, admoestando, consolando, animando. Não, não vai por aí, por aqui. Amar o rebanho, compartilhando sua vida e desta forma ganhando a confiança, a sua confiança. Então era até com os animais, pensando aí nesse tempo, existia essa relação de cuidado a tal ponto de arriscar a própria vida para salvar uma ovelha, em se tratando de um animal. E aí essa figura é muito conhecida nos tempos bíblicos. Deus então usa para comunicar bem a ideia de um pastor, a figura de um pastor de ovelhas. Tá? Isso. Na Segunda Guerra Mundial, chamavam de pastor um piloto que guiava outro piloto que estava com problemas no avião e não conseguia se comunicar, e ele ia voando de lado aqui, fazendo comunicação visual, até levar ele para um local seguro. E aí chamavam esse tipo de piloto de pastor. Achei interessante isso, que é mais ou menos essa figura do pastor, de estar sempre atento, preocupado, cuidando, guiando, do lado, aconselhando, e por aí vai. Tá certo? Então a figura do pastor, de fato, é uma grande bênção, meus amados irmãos, na nossa vida. E quando eu falo isso, não estou só pensando porque eu sou um pastor. Não estou advogando em causa própria, né? Dizendo, olha, o pastor é muito importante porque eu sou um pastor. Não, porque eu já fui pastoreado. E até hoje ainda sou pastoreado. Então hoje eu tenho o pastor Vladimir, me ajuda muito, me aconselha muito. E é bom eu ter alguém assim, que me dá uns conselhos. Né? Que eu estou na dúvida, na decisão, eu vou perguntar ao pastor Vladimir. E aí ele, aquele jeito carinhoso dele, diz assim, pronto, eu já fico mais tranquilo. Não vou por aí não, vou por aqui. E assim Deus me abençoa. Imagine se eu tivesse que tomar decisões sozinho. Se eu não tivesse ninguém para me aconselhar, para dividir o fardo. Então é muito bom ter alguém que muitas vezes puxa minha orelha, me admoesta, está cuidando de mim. E em outros tempos, quando eu ainda não era pastor, tinha os pastores que cuidaram de mim, me aconselharam, enfim. Então é uma grande bênção. Pedro continua em como o pastor deve pastorear. Ele diz, olha, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Aí ele vai fazer 3 observações de como deve ser esse pastoreio, muito importante. Ele diz, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Não por constrangimento. Você está sendo forçado. Isso acontece muito. Às vezes, a pessoa nem quer pastorear, mas tipo, só tem ele. É o jeito. Eu vou pastorear porque é o jeito. Ele está sendo forçado ali. Às vezes a necessidade exige. Isso é muito ruim. Mas ele deve ser de livre vontade, espontaneamente. Algo que ele ama, que ele gosta. Ele faz. Não é ruim quando alguém está fazendo algo que você percebe que está fazendo à força. Não é? É como o preguiçoso. Você manda um preguiçoso fazer uma coisa, você vê que ele vai. O provérbio vai dizer que é como fumaça nos seus olhos. Alguns comentaristas acreditam aqui que esse pastor é um preguiçoso. Ele faz porque é o jeito. E aí Deus está dizendo, não pode ser por constrangimento, mas espontaneamente, de livre vontade, como Deus quer. Ele diz mais, não por ganância, mas de boa vontade, com desejo de servir, e não por causa do dinheiro. No primeiro século, os mestres, eles eram muito bem pagos. Até porque era vergonhoso ter um mestre pobre. Então, o teu mestre faz tendas, como Paulo, né? Isso era uma vergonha. E aí,
Muitos, então, queriam agora se tornarem pastores por causa do dinheiro. Pedro vai dizer, eles farão de vocês comércio. E isso, infelizmente, no nosso tempo não é diferente. Muitos se autodenominam pastores e fazem da igreja um comércio. Estão ali por dinheiro, pura ganância. Pura ganância. Eles não estão lá com o desejo de servir. Infelizmente, até no meio mais tradicional, onde há uma certa organização, né? No meio batista, para quem não sabe, né? O pastor, ele tem um salário estabelecido, ele não é responsável pelo dinheiro, a igreja elege tesoureiros que organizam o dinheiro que o pastor pega é o seu salário, estabelecido pela própria igreja em assembleia, e o tesoureiro presta contas com a igreja, de como o dinheiro está sendo administrado, e a igreja em assembleia decide como o dinheiro será gasto, quanto vai ser o salário do pastor, coisas do tipo, tá certo? Em outros meios, num governo mais episcopal, eu sou o dono da igreja, então o que entrar na igreja, o dinheiro é meu, e por aí vai, tá certo? Vocês já devem saber de que igrejas eu estou falando, então não vou perder meu tempo com isso. Mas, no meio mais tradicional, batista, eu tenho visto algumas realidades. Algumas pessoas chegam no ministério pastoral, estão lá desanimadas, perderam algumas qualificações, e elas permanecem por causa do salário. Então, já ouvi, pastor, eu digo, você tem que sair do ministério. Pastor, mas e o meu salário? É isso aqui que eu tenho para viver. E aí, tristemente, né, ele está lá por causa do dinheiro, por causa do salário. E isso não pode acontecer de forma nenhuma na igreja do Senhor. Não pode estar lá por causa do dinheiro, tem que estar de boa vontade, desejo de servir, espontaneamente, livre vontade, como Deus quer. Então, muito cuidado com isso. E, finalmente, dominadores. Vocês não podem ser dominadores daqueles que vos foram confiados. Mas vocês devem ser exemplos. Então, dominadores é dominar alguém ou alguma situação. Acredita-se que essa é a maior tentação que os pastores vivem. Eles estão numa posição de liderança, têm o dom de liderar, quer queira, quer não, isso dá status. Algumas igrejas chegam a idolatrar os seus pastores, e aí alguns se enchem de orgulho e caem nisso. Por isso um pastor não pode ser um neófito, porque senão ele vai cair no pecado do orgulho, devido à sua posição. Uma coisa que eu uso para me proteger dessa tentação é olhar para Deus, saber que a igreja é dele, a minha vida é dele, e a hora que ele quiser acabar comigo, ele acaba. A hora que a igreja está crescendo, coisa mais linda do mundo, maravilhoso e tal, e se eu começar a pensar, isso aqui é porque eu sou o cara. Basta Deus piscar o olho, tudo isso aqui se acaba. Vocês concordam comigo? Não é assim? A obra é dele, é ele que sustenta, é ele que transforma os nossos corações. Eu posso ser o melhor pregador do mundo. Se o Espírito Santo não agir em você, não vai acontecer nada. Não é não? Não vai acontecer nada. Então esse negócio de achar que eu sou o cara, de que aqui depende de mim e tal, eu sou só um verme. Eu sou só alguém que Deus teve misericórdia. Então eu não posso olhar para o rebanho de Deus ou para a obra de Deus como um projeto pessoal meu. Não, um dia eu vou passar e a igreja vai continuar. Spurgeon, Moody, os grandes homens de Deus na história, os gigantes, os heróis da fé, todos eles já passaram. E a igreja do Senhor continua com novos pastores, novos homens de Deus, e ela vai continuar. Tá certo? Ela não depende de um homem. Jesus diz, é a minha igreja e eu a edificarei. É Ele que está trabalhando nela.
E eu tenho o privilégio de ter sido chamado, recebido esse dom para servir ao povo de Deus e a Ele. Então não é meu, não é uma coisa minha. Então tem gente que se apega na que é minha igreja, ninguém toca. Uma das coisas que dificilmente acontece é pastores treinarem outros pastores, principalmente no meio batista. Em outros meios acontece mais. Porque eles têm medo de perder a função para um novo pastor. E aí gera todo aquele ciúme, né? Ah, o pastor Sandro prega melhor do que eu, e tal. O Thales ensina melhor do que eu vou ficar enciumado agora, e tudo. Meu amigo, é a obra de Deus, o reino é maior do que eu. Glória a Deus se ele prega melhor. Eu oro por isso, que bom que quando eu não prego, a igreja continua sendo edificada ou mais edificada. É Deus que está agindo no nosso meio. Amém? É isso, é a bondade de Deus. Então não é um projeto meu. Eu nem sei se amanhã eu vou estar vivo, se eu vou estar aqui. E louvado seja Deus que Ele tem levantado vários mestres melhores do que eu. É Ele que está agindo, é Ele que está fazendo, demonstrando seu amor, inclusive para comigo, que também sou edificado. É a igreja do Senhor. Eu não posso olhar para a igreja e querer dominar a igreja. Não é minha, de forma alguma. Eu tenho que ser exemplo para ela, como ele exige nas qualificações. Como esse dom é abençoador, meus amados irmãos. Ter alguém que cuida de você, se sacrifica por você, e é um exemplo para você. Então, alguns de nós não tivemos grandes exemplos a seguir em nossa vida. Talvez o seu pai não foi lá um tão grande exemplo para você. Mas o pastor, ele tem que ser alguém assim, um exemplo para o rebanho. E isso abençoa a vida das pessoas. Você poder ter alguém em quem se espelhar, alguém para aprender. Vou fazer igual essa pessoa aqui. E o pastor, ele tem essa função de não ser um dominador, mas um exemplo para o rebanho. Por isso que eu sempre falo com a liderança, nós temos que ser modelo para o rebanho. E se nós não formos, vocês devem admoestar a gente. Porque o pastor tem que ser modelo para o rebanho. Então eu, pastor Sandro, pastor Vladimir, nós temos que ser exemplo, a liderança tem que ser exemplo. Se nós estamos falhando nisso, vocês têm a obrigação moral de nos admoestar. Por quê? Porque o dono da igreja exige que seja assim. Eu gostando ou não. A igreja é dele, ele comprou com o sangue dele, e ele define as regras de como ela deve funcionar. Tá certo? E como é bom, meus amados irmãos, agora falando com o pastor, ter esse dom. É muito bom ter pessoas ou pastores na nossa vida, e também é muito bom ter esse dom. O verso 4 diz algo encantador, e aí eu encerro. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Aleluia. Que privilégio, servir como pastor ao Supremo Pastor. É muito legal isso. A cena que vem em minha mente é tipo assim, ó. Cristo está bem aqui, está aqui suas ovelhas. Aí ele diz assim, ó, vou pegar umas ovelhinhas aqui e vou dar o dom de pastorear. E aí eu me imagino eu indo até Cristo dizendo, Supremo Pastor, quais são as suas ordens para cuidar das suas ovelhas? Ele diz, essa e essa, vai lá. E aí eu vou lá cuidar das suas ovelhas. É incrível demais, é emocionante. E aí um dia, quando o Supremo Pastor se manifestar, nós vamos poder receber uma coroa, por causa da sua graça. Ele nos dá esse privilégio. Eu sempre falo para a minha família, Deus, Ele me deu o privilégio de ser salvo, e sendo salvo, Ele me dá o privilégio de servir ao seu povo. É algo glorioso. Vai ser uma coroa de glória eterna.
no Novo Testamento, as coroas eram dadas como marcas de realizações vitoriosas. É uma grande realização. Quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. E é uma grande realização, um sonho, uma conquista, poder ser pastor do Supremo Pastor, cuidando das suas maravilhosas ovelhas. Que grande bênção. Louvemos ao nosso Deus por termos pastores que Ele deu à sua igreja e por Ele ser o nosso Supremo Pastor. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso bom Pai, muito obrigado por tantos dons que o Senhor deu à tua igreja, visando a nossa edificação. Te louvamos por isso, reconhecendo a tua bondade. Muito obrigado pelo Senhor ter me chamado para ser pastor. Como é bom poder te servir ao teu povo, ó Deus. Me dá graça, Pai, para eu te agradar nesse serviço. Ajuda a mim e os meus amados irmãos que são pastores também, para que juntos possamos cuidar bem do teu rebanho. Em nome de Cristo, te louvo pela vida de muitos pastores que cuidaram de nós durante toda a nossa caminhada cristã, que oraram por nós, se sacrificaram por nós, gastaram recursos para nos edificar. Muito obrigado, Senhor. Também te oro pelos falsos pastores que existem no mundo afora, que o Senhor os corrija e os repreenda, que livre o teu povo, as tuas ovelhas, de homens maus como eles. Em nome de Jesus é que eu te oro, amém.